Um dos principais objetivos da ideologia de gênero é a desconstrução da família tradicional e da sociedade intitulada patriarcal, como nos diz a filósofa feminista Alison Jagger. A destruição da família biológica que Freud jamais vislumbrou permitirá a emergência de mulheres e homens novos. A própria instituição das relações sexuais, em que o homem e a mulher desempenham um papel definido, desaparecerá. O Destrave conversou com o casal Tatiana e Ronaldo, que fazem parte da Pastoral da Família da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Segundo eles, as pessoas, sobretudo os jovens, começam a ficar cada vez mais confusos com os rumos que a família toma na sociedade. Infelizmente, hoje em dia, o mundo vem atacar num ponto mais central, que é justamente essa complementaridade do casal, do ser casal, ser homem, ser mulher. O mundo ataca diretamente nisso. E a gente vê que muitas vezes os jovens, principalmente, se sentem confusos. Será que eu posso escolher, então, ser homem ou ser mulher, E hoje em dia você vê certos tipos de jargões que você tem que ser politicamente correto, E você é quase um palavrão você falar em verdades absolutas, Só que o que a gente vê é que homens e mulheres nasceram com uma diferença, mas justamente para que, buscando o outro, eu aprenda o sentido da minha vida, que é aprender a amar como Deus ama, com o meu corpo, sendo homem, sendo mulher, um que completa o outro. Quando a gente descaracteriza aquilo que a gente descaracteriza uma coisa que a gente ouviu há pouco tempo de Dom Antônio Augusto, que é o nosso bispo auxiliar aqui na Arquidiocese, que cuida das famílias. Cada um de nós é um dom de Deus. E é um dom preciosíssimo, pensado e sonhado por Deus, para que nós fôssemos exatamente da forma como Ele nos criou. E não nós queremos, por sugestões, por insinuações, dizemos que nós não somos aquilo que nós somos, a sexualidade que nós somos, que nós vivemos e que nós fomos criados. O cardeal Ratzinger, hoje Papa Bento XVI, em 2004, ele mandou uma carta para os bispos onde ele fala do papel do homem e da mulher, numa correlação. E ali ele atenta e diz da ideologia de gênero como uma ameaça também à família, ao seio familiar. De que maneira a família pode ser atingida, ela pode ser até mesmo desfigurada dentro do seu papel atual? A partir do momento que essa ideologia quer constituir uma união entre pessoas do mesmo sexo, seja homens, seja mulheres, e equipará-la a um casamento, a um matrimônio, começa também aí uma grande ameaça à família, porque se vai criando na cultura um conceito que família é qualquer tipo de união homoafetiva. Os homossexuais, a igreja não se opõe a isso, a que eles tenham os direitos civis respeitados. Agora, confundir isto com o direito, por exemplo, a ser chamado de família, nada contra os homossexuais, nada contra as relações estáveis deles, nada que essas relações sejam reconhecidas civilmente, nada contra. Mas tudo contra que isso seja considerado família e assim vem a adoção de filhos e assim o conceito de família seja tão dilatado, tão tudo que signifique na prática nada. E dentro dessa visão de um dano na família, quais são os outros danos que a gente pode perceber que já estão acontecendo de 95 até agora, 2012, e aquilo que a gente já pode antever, prever que essa ideologia pode chegar ao máximo de perversão? Bueno, yo creo que de las consecuencias malas o dañinas que uno puede ver, sin duda que en el aspecto más específico que tiene esta ideología, que es el aspecto de la sexualidad, a lo que hemos llegado es a una tremenda falta de identidad de los jóvenes respecto de su sexualidad, lo que ha llevado a una gran proliferación, ¿no es cierto?, de conductas sexuales equivocadas y a asumir como cultura que da lo mismo cualquier tipo de sexualidad, que mientras tú hagas las cosas libremente lo estás haciendo bien, o sea, está enraizada también en un concepto absolutamente liberal desde un punto de vista moral, un concepto liberal y utilitarista. Tú utilizas las cosas, tú utilizas tu sexualidad para obtener placer, no importa cómo. Por eso se opone, entre otras cosas, al concepto de padre, porque el padre es, en su concepto
de algún modo traduce también el concepto de Dios. Es el Padre el que nos marca el camino, el que debiera ser quien vaya dando el sostén y mostrando, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras pautas morales, nuestras pautas de distinguir el bien y el mal. Entonces, yo creo que son las consecuencias más graves esas. O conceito de desconstrução social é muito utilizado entre os ideólogos de gênero. Não é à toa que a imposição do termo gênero já acontece através de livros didáticos e cartilhas em diversas escolas, como foi proposto em Pequim. A educação é uma estratégia importante para mudar os preconceitos em relação aos papéis do homem e da mulher na sociedade. A perspectiva do gênero deve ser integrada aos programas. Você disse das escolas. Hoje se é ensinado isso, tem até cartilhas dizendo para a criança que ela deve escolher ou até mesmo que existem outras opções, né? Se eu tenho o meu filho, ele está lá na escola e eu não tenho como barrar essa informação. Mas como que eu devo trabalhar isso dentro da minha casa? Primeiro, o pai e a mãe, eles têm o direito de saber o que a escola ensina. Eu sou professora, eu trabalho em escola também. E o pai e a mãe têm o direito de saber qual é a orientação que a escola está passando para os seus filhos, né? Agora, independentemente disso, se mesmo assim ele insistir, né, ele acha que aquela escola, aquele lugar é o melhor para ele, o pai e a mãe têm mais do que nunca a obrigação educativa de ficar vigilantes e alertar mesmo aos seus filhos, né? Somos homens e mulheres, temos papéis diferentes, papéis que se complementam, né? Não existe um maior nem um melhor. Ser diferente não significa que um é superior ao outro. Somos diferentes sim, mas somos iguais em dignidade, né? Deus nos fez homem e mulher, mas exatamente amados do mesmo jeito, da mesma forma, né? Então, deixar isso para o seu filho bem claro, que a gente só vai aprender a ser verdadeiramente feliz quando a gente for aquilo que a gente é. Deus tem um plano de salvação, Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos e Ele sabe qual é o jeito, qual é a forma de amar aqui na Terra que vai nos conduzir à santidade, à salvação, né? Deixar isso para o seu filho bem claro, uma orientação cristã, né, nessa ótica da educação. Você afirmar que a relação homem e mulher, que o ser masculino e feminino são produtos culturais, isso mostra claramente, é uma afirmação flagrante da ditadura que nós estamos vivendo. Se você nega a feminilidade e a masculinidade, você não somente violenta a pessoa, como você destrói a sociedade. E você coloca em risco todo o futuro da humanidade. Aí por aí passa a criação dos filhos, a educação dos filhos. Somente os regimes totalitários negaram o direito, por exemplo, à realidade da família como lugar da produção e da vida em todos os seus aspectos e em todas as suas fases. Eu recordo agora a cultura, a civilização espartana. Considerava os filhos propriedade do Estado. A mesma coisa que a Coreia do Norte, que os regimes totalitários que a Alemanha de Hitler fazia. Então os filhos são do Estado. Eles não ficam com o pai, com a mãe. Eles não nascem no referencial masculino, feminino de uma família. Que tipo de humanidade nós teremos? Uma humanidade eugênica, uma humanidade fabricada no laboratório, uma humanidade desumana. É isso que o ponto ao qual qualquer ideologia conduz, a desumanização, nos seus vários níveis. Vamos a ser arrinconados, vamos siendo cada vez más perseguidos también, porque las leyes van a ir a decir, tú dices que porque esta persona, este niño, tiene genitales masculinos a su nombre, tú estás cometiendo un delito, porque tú estás con eso imponiendo una visión que está limitando el que todas estas otras personas como nosotros, que nosotros pensamos que el sexo, la sexualidad es una cosa indiferente y que lo importante es que tú te sientas libre, que tú hagas lo que quieras, tú nos estás atacando al enseñarle a tu hijo que porque él nació siendo hombre, realmente esa masculinidad biológica, fisiológica, se tiene también que tener una consequência en lo psicológico. Podemos falar então que esta ditadura gay é fruto desta ideologia de gênero? O al revés,
es posible también que la estructura de lo que llamamos el lobby de las comunidades gay han creado esta ideología de género, con lo cual han logrado un sustento y una fuerza que antes no tenían.